A maioria das pessoas considera os professores bem-intencionados e preocupados com o melhor para seus alunos e próximos. Todos os dias, eles trabalham duro para preparar os alunos para o mundo real e os incentivam a dar o seu melhor sempre que possível, muitas vezes recebendo pouco ou nenhum reconhecimento por isso. Com toda a sua paciência e empatia, é difícil imaginar que alguém desejaria lhes fazer mal. Mas nesses casos, alguém quis. Junte-se a nós no vídeo de hoje enquanto examinamos 3 casos bizarros envolvendo professores. Hannah Up. Hannah Up começou sua carreira de professora logo após se formar na escola Seven Sisters da Pensilvânia em 2007. Ela se mudou para Nova York para um novo trabalho e fez voluntariado enquanto estudava para o mestrado. Uma jovem inteligente e experiente, Hannah foi criada no Oregon por 2 pastores metodistas. Sua mãe, Bárbara, falava japonês fluentemente e ensinou no Japão. Quando Hannah era adolescente, seus pais se separaram e seu pai deixou os Estados Unidos, viajando até se estabelecer nas Filipinas. Não é surpresa que, já adulta, Hannah desejasse viajar também. Ela visitou Gana, Japão, Polônia e Porto Rico, entre outros lugares, quando tinha tempo e dinheiro para viajar. Em 2008, aos 23 anos, Hannah começou a dar aulas no ensino fundamental da Thurgood Marshall Academy, em Nova York. Por todos os relatos, ela era muito querida por seus alunos e colegas. Ela era inteligente, engraçada e pontual. Então foi estranho quando ela não apareceu para a aula em um dia de agosto. Logo descobriram que Hannah havia saído para correr na manhã de 27 de agosto e nunca mais voltou para seu apartamento. Sem conseguir contato, registraram seu desaparecimento e iniciaram buscas pela jovem na cidade. Os jornais publicavam regularmente manchetes sobre Hannah, enquanto as emissoras de notícias locais noticiavam seu desaparecimento ao longo do dia. Entes queridos espalharam milhares de cartazes pela cidade, pedindo ajuda para encontrá-la, mas ninguém a tinha visto. Demorou 10 dias para aparecer notícia. Câmeras de segurança mostraram Hannah de rabo de cavalo e roupa de corrida em uma loja da Apple. Ela acessou um computador com sua identidade Apple e logo foi abordada por uma ex-colega, que a reconheceu e disse que ela estava desaparecida. Hannah teria dito ao homem que não era Hannah. Câmeras de segurança registraram a jovem de 23 anos na Starbucks e depois em uma academia. Mesmo assim, ela fugiu da polícia. Só em 16 de setembro é que Hannah foi finalmente encontrada, quando um capitão a avistou boiando de bruços na água do porto de Nova York. 2 trabalhadores da balsa ajudaram a retirá-la da água. Felizmente, a jovem de 23 anos ainda estava viva, mas precisava de hospitalização imediata, pois estava sofrendo de hipotermia, desidratação e queimaduras solares graves em um dos lados do corpo. Hannah estava apta a responder, mas ficou surpresa ao saber que estava desaparecida há 20 dias. Ela não lembrava das 3 semanas anteriores e contou à família e amigos que só recordava ter saído para correr na manhã de 27 de agosto. O New York Times escreveu em 2008 que era como se a cidade simplesmente a tivesse engolido por completo. A própria Hannah disse depois à imprensa: "Saí para correr e acabei na ambulância." Pareceu 10 minutos, mas quase 3 semanas se passaram. Durante o período de recuperação, Hannah foi diagnosticada com fuga dissociativa, uma condição que, segundo a Psychology Today, é um estado psicológico em que a pessoa perde a consciência de sua identidade
ou de outras informações autobiográficas importantes e também realiza algum tipo de viagem inesperada. Notavelmente, essa condição geralmente é desencadeada por algum tipo de trauma, mas Honey afirmou que não conseguia pensar em nada em seu passado que pudesse causar esse estado. No entanto, ela falou sobre como a condição a fez questionar toda a sua identidade, dizendo ao New York Times, em 2009, "É estranho. Como sentir culpa por algo que nem sabia ter feito? Não é sua culpa, mas ainda assim é você. Isso me fez repensar tudo. Quem eu era antes? Quem eu era? Isso faz parte de mim? Quem eu sou agora?" Em 2010, Hannah saiu de Nova York para a Pensilvânia. 3 anos depois, ela se mudou para Maryland e teve outro episódio de fuga dissociativa, que durou 2 dias. Quando voltou a si, ela se encontrou sentada em um riacho com um carrinho de compras ao lado. A polícia avisou sua mãe, que encontraram sua bolsa e telefone em uma trilha dias antes. Ao recobrar a consciência, Hannah usou o telefone de um estranho para pedir que sua mãe a buscasse. No ano seguinte, Hannah mudou-se para a ilha de São Tomás e virou assistente de ensino. Ela morava lá quando o furacão Irma atingiu a ilha do Caribe em setembro de 2017, causando grandes danos à casa de Hannah. Embora felizmente ela mesma estivesse bem. No entanto, um segundo furacão estava a caminho. Durante os dias entre o primeiro e o segundo furacão, os amigos e colegas de quarto de Hannah perceberam que ela parecia um pouco desligada e em um estado de transe. No dia 14 de setembro, ela deixou um bilhete avisando aos colegas de casa que iria nadar de manhã antes de ir para o trabalho. Mas Hannah nunca chegou à escola onde ajudava a ensinar e também nunca voltou para casa. Na manhã seguinte, as chaves do carro e roupas dela, como vestido de verão, sandálias e sarong, foram achadas em uma praia local. O carro dela estava próximo, aberto, com carteira, telefone e passaporte dentro. Por dias, amigos dela a procuraram, enquanto a polícia investigava navios, abrigos, hospitais e necrotérios, mas precisaram interromper tudo devido à iminência do furacão Maria. Embora tenha sido sugerido que Hannah se afogou, é considerado incomum que o corpo dela não tenha sido encontrado, com as autoridades e os moradores locais observando que os corpos costumam aparecer rapidamente depois. Os amigos dela foram ao necrotério ver 10 corpos não identificados após o furacão Maria, mas nenhum era Hannah. A mãe dela, posteriormente, voltou para a ilha e trabalhou com a Cruz Vermelha em troca de uma cama, mas não teve sorte em encontrar a filha. É possível que os restos mortais de Hannah tenham sido levados pela devastadora passagem do furacão, mas até 2024 o caso ainda não foi resolvido. Hannah Hope foi vista pela última vez na ilha de St. Thomas, em 14 de setembro de 2017. Ela é descrita como uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela tem 1,70 m de altura e pesava cerca de 54 quilos quando foi vista pela última vez. Se ela ainda estiver viva, ela terá 39 anos de idade. Qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento ou paradeiro de Hannah pode ligar para o Departamento de Polícia das Ilhas Virgens no número 3407-256-05. 5605. Megan Moran. Megan Moran, de 42 anos, foi descrita por seu irmão, Peter Naples, como alguém que vivia sorrindo. Quando ele falou com ela por mensagem em 26 de março de 2022, ela disse que estava no Red Lion Inn, em Stockbridge, Massachusetts. Ela só estava tirando uma folga, pensou Peter, apenas descansando um pouco. Peter não sabia que era a última vez que ouviria da irmãzinha. Megan começou a dar aulas no início dos 20 anos, seguindo os passos dela e da mãe de Peter. Além de se conectar com os alunos, Megan também era poetisa, pianista, ambientalista apaixonada e praticante de trilhas. Mas apesar de ser muito querida como professora e colega,
Nos últimos anos, Meghan começou a ter dificuldades no trabalho, com um colega dizendo ao Dateline que hoje há muito mais pressão sobre os professores do que havia quando Meghan começou, há 20 anos. A colega, Ruth Ross, observou que ela queria ensinar sobre as mudanças climáticas. Muitos pais não queriam que ela fizesse isso. Ruth disse que falou com Meghan pela última vez em 24 de março de 2022, quando discutiram sobre a licença remunerada pessoal de Meghan até o fim do semestre. Quando desapareceu, ela trabalhava na escola Shaker High em Latham, Nova York, e contou a Ruth que enfrentava problemas na escola e precisava de uma folga. Ruth lembrou. Algo na escola a chateou, envolvendo outro colega. Embora a mídia tenha feito perguntas sobre o motivo exato pelo qual Meghan estava tirando um tempo de folga, a resposta continua incerta até hoje. Ao investigar o desaparecimento de Meghan, as autoridades descobriram que em 24 de março ela fez check-in no Red Lion Inn e sairia no dia 30. Apesar de seu irmão ter falado com ela no dia 26, ele se preocupou ao não receber mais notícias nos dias seguintes. Ele ficou tão preocupado que ligou ao motel pedindo que verificassem sua irmã. Funcionários disseram que a cama de Meghan estava feita e seus pertences no quarto, mas ela, de 42 anos, não foi encontrada. Peter e a família de Meghan logo registraram boletim de desaparecimento. Dias depois, o Subaru preto 2017 de Meghan foi encontrado na Church Street, no Longcope Park, uma trilha arborizada em South Lee, Massachusetts. Um morador notou o carro parado há dias e avisou a polícia ao perceber que ele não era movido. Policiais, junto com patrulheiros estaduais, bombeiros e uma equipe civil de busca e resgate, vasculharam a área em busca de qualquer sinal de Meghan, mas não encontraram nada. Quando perguntado sobre o que achava que ocorreu com sua irmã, Pedro, que ajudou nas buscas, disse acreditar que ela foi examinar a trilha, mas pretendia voltar ao carro antes da caminhada. Ele afirmou que ela sempre se certificava de que o carro estava trancado antes de sair para uma caminhada e o carro estava destrancado. Ele também contou ao Dateline que as botas de caminhada dela continuavam no veículo, o que era estranho. Meses depois que Meghan desapareceu, em agosto de 2022, outro excursionista encontrou o laptop dela no Longcope Park, perto de um riacho. Logo depois, a equipe de busca e resgate das montanhas Berkshire encontrou o celular dela a cerca de 20 metros de distância. Apesar dessas novas evidências, a mulher de 42 anos continuava desaparecida. Só depois de mais um mês é que a família de Meghan recebeu a notícia que mais temia. Restos mortais foram encontrados perto do Parque Longcote. Um excursionista encontrou um crânio a cerca de 800 metros do Parque Longcote em 1º de setembro e logo após foram achados outros restos mortais e fragmentos de roupas. A identificação ocorreu rapidamente por registros dentários e foi divulgada ao público em dezembro de 2022. Devido à decomposição, a causa da morte não foi determinada, mas investigadores informaram que não havia sinais de trauma pré-morte ou indícios de crime. Os investigadores teorizaram que Meghan pode ter estado em um estado avançado de hipotermia antes de falecer, mas amigos e familiares também ficaram alarmados ao saber, por meio de Chris Hedges, um jornalista e amigo de Meghan, que ela estava sendo assediada por um colega após recusar um relacionamento sexual. Segundo Hedges, Meghan confidenciou a amigos que havia se escondido para escapar de um homem que a assediou e intimidou brutalmente porque ela não quis dormir com ele. Ela disse que estava com muito medo de ficar em casa, especialmente quando o via passar de carro em frente à sua casa. Assim, ela se afastou do trabalho e decidiu ficar temporariamente em um motel, esperando que ele não a encontrasse. Em maio de 2024, no entanto, a polícia revelou que o homem em questão, cujo nome não foi divulgado, tinha um álibi sólido para o fim de semana do desaparecimento de Meghan. O álibi do colega incluía, segundo relatos, trabalhar até tarde na sexta-feira à noite
e fazer uma apresentação para o seu programa de mestrado no sábado, enquanto passou a manhã de domingo em casa, antes de ir para o ensaio da banda à tarde. Depois, ele comprou comida para a viagem e jantou com a esposa e os filhos. Relatos indicam que Meghan acusou um colega de assédio sexual, mas a escola não encontrou provas das alegações. Mesmo assim, criaram regras para manter distância entre eles. Apesar de as autoridades acreditarem que não houve crime envolvido no caso, Peter e sua família ficam debatendo sobre o que exatamente aconteceu com Meghan no dia do seu desaparecimento. Ele observou como era estranho que tanto ele mesmo quanto os familiares e a polícia chegaram tão perto de encontrar o laptop e o celular, já que haviam procurado na área várias vezes e mesmo assim nunca encontraram os itens. Não ver o laptop e o celular dela quando não havia vegetação estavam no chão e não havia neve no chão, mas mesmo assim serem encontrados 6 meses depois, em agosto. Quando tudo cresceu, Pedro observou incrédulo. Eu subi e desci aquele riacho. Eu tinha membros da família que subirão e desceram aquele riacho. Voluntários subiram e desceram o riacho e não vimos laptop ou telefone. Os investigadores analisaram o sistema de posicionamento global do telefone de Meghan e descobriram que ele foi localizado 3 vezes no dia do desaparecimento, em uma propriedade privada em frente ao Parque Longcoat. Não se sabe se os proprietários foram entrevistados ou se foi confirmado que Meghan esteve lá. A polícia afirmou que o rastreamento por sistema de posicionamento global não é uma ciência exata. Embora ainda existam perguntas sobre o caso, não está claro se algum dia saberemos exatamente o que aconteceu com Meghan quando ela desapareceu em março de 2022. Paige Renkoski. Paige Renkoski, 30 anos, auxiliar de pré-escola e estudante de magistério, foi vista pela última vez em 24 de maio de 1990, após deixar sua mãe no aeroporto de Detroit. Depois visitou uma amiga em Canton Township e, segundo sua irmã Michelle, pretendia assistir ao jogo de softball do noivo Steve, mas nunca chegou ao local. Ela foi vista pela última vez no acostamento oeste da Interestadual 96, cerca de 800 metros da saída para Fowlerville, Michigan, por volta das 15h30. Testemunhas viram Paige conversando com 2 homens afro-americanos ao lado de uma minivan vinho ou bordô e notaram que ela parecia chateada. Um dos homens colocou a mão no ombro dela, possivelmente em um gesto de conforto. Essa foi a última vez que Paige foi vista. Um motorista, que viu Paige com 2 homens à tarde, se alarmou ao passar pelo local às 19h30 e notar que o Oldsmobile Cutlass Calais prata de 1986 dela ainda estava lá. O motorista, então, entrou em contato com as autoridades que chegaram ao local e descobriram que o Oldsmobile de Paige havia sido abandonado. As chaves estavam na ignição, as luzes e o rádio ainda estavam ligados, as portas estavam destrancadas e o motor estava funcionando em marcha lenta. A bolsa, carteira e sapatos de Paige foram achados no veículo, junto com uma garrafa de cerveja aberta, comprada entre 14H30 e 14H45, em uma loja a oeste da Interestadual 275 em Canton. Frustrantemente, o veículo não foi tratado como cena de crime porque o policial que atendeu à ocorrência considerou que era apenas um veículo abandonado, fazendo com que ele fosse guinchado. Após o exame, a polícia recuperou digitais e impressões de palma, mas nenhuma foi identificada até agora. Após ouvir testemunhas, os investigadores não conseguiram determinar por que Paige falava com homens não identificados, nem se eles estavam ligados ao desaparecimento. Amigos e familiares afirmaram que ela conversaria com eles se os conhecesse. Os relatos mostram que o desaparecimento de Paige é intrigante. Ela havia depositado uma grande quantia na conta, que não foi acessada após seu desaparecimento,
e não tinha viagens planejadas, sugerindo que não saiu voluntariamente. A mãe de Paige disse à polícia que a filha tinha problemas com o noivo quando sumiu. Não se sabe quais eram as dificuldades, mas a família de Paige não achava que fossem motivo para ela deixar a cidade. De acordo com o projeto Charlie, o noivo já foi descartado como suspeito. Houve inúmeras teorias, no caso de Paige, nas décadas seguintes. Detetives de internet sugeriram que os homens se passaram por policiais porque naquela época e área era comum pessoas tentarem parar motoristas com distintivos falsos. Da mesma forma, foi sugerido que os homens bateram no carro de Paige na tentativa de fazê-la parar, sob o pretexto de trocar informações de seguro. No entanto, vale ressaltar que o carro de Paige não tinha nenhum dano quando foi guinchado. Essa é uma das coisas que deixou as pessoas, inclusive os investigadores, intrigadas. Por que ela parou no acostamento? Não está claro, neste momento, se há uma ligação entre os falsos policiais e o desaparecimento de Paige. Em maio de 2001, um detento não identificado em uma prisão de Michigan foi supostamente apontado como suspeito no caso de Paige. O detento estava atrás das grades por roubo de carro em um incidente que ocorreu apenas algumas semanas após o desaparecimento de Paige. Após várias entrevistas, ele fez e passou no teste de polígrafo. Ele foi posteriormente descartado da investigação. 8 anos depois, investigadores informaram à mídia que tinham 6 suspeitos, sendo um deles falecido em 1999. Esse indivíduo tinha uma minivan Bordeaux quando Paige desapareceu. Até 2024, esses suspeitos não foram identificados e ainda não houve prisões no caso. Em maio de 2011, várias tentativas de busca foram feitas pela polícia em Handy Township e Conway Township. No entanto, nenhum sinal de Paige foi encontrado. A mãe de Paige faleceu em 2017 sem nunca saber o que aconteceu com sua filha. O caso de Paige segue sem solução. Ela foi vista pela última vez em 24 de maio de 1990, no acostamento oeste da Interestadual 96, a 800 metros da saída para Fowlerville, Michigan. Paige é uma mulher branca, de cabelo loiro e olhos azuis. Ela mede 1,67 metros e pesava cerca de 57 quilogramas quando desapareceu. Ela tem várias cicatrizes, incluindo uma cicatriz cirúrgica na perna direita e outra na parte interna do braço direito. Uma terceira cicatriz pode ser vista no cotovelo direito dela. O joelho direito dela foi substituído e o esquerdo tem parafusos cirúrgicos. Quando desapareceu, Paige vestia um suéter branco de gola V, ao contrário, calças largas de seda preta, com estampa floral colorida, colar longo de contas verdes e douradas e brincos combinando. Se ainda viva, terá 64 anos. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Paige, pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Livingston pelo telefone 517-546-240. E aí estão os fatos. Comente abaixo com suas opiniões e especulações. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.